na verdade, voltando um pouco, né, falando dessa questão do sintoma que é cifrado pela ordem da linguagem e satisfeito, né, ele satisfeito pela libido, a gente pode ver que o sintoma ele é um investimento que é cômodo por parte do sujeito, né? Ou seja, o sujeito ele investe no sintoma, ele se queixa daquele sintoma, mas ao mesmo tempo que ele se queixa, há um investimento nele e esse investimento é inconsciente, né? Esse investimento ele é cômodo para o sujeito. Então, por que que um sujeito ele pagaria por um processo de análise? Dentro de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, né? Primeiro, porque ao se firmar um trabalho pelo sintoma e pagar um preço por ele, algo desse investimento cômodo já começaria a se romper, né? E o benefício secundário desse sintoma já operaria já numa ordem de se desfazer, né? Isso, inclusive, essa questão de romper com esse investimento cômodo do sintoma, uma vez que se paga a análise, se paga caro por ela, né? E também de ver o benefício secundário daquilo que estaria cômodo se desfazer, faz surgir algo do real. E essa questão do real, ela abre possibilidade, né, de superação do sintoma. Esse seria o primeiro momento de firmar um trabalho em relação ao sintoma, e firmar o trabalho em relação àquilo que se queixa, né? Firmar um trabalho em relação àquela ansiedade, em relação àquele pânico, em relação àquele problema no casamento, em relação àquele problema no serviço. E num segundo momento, quando a gente vê essa questão se desfazendo em relação ao comodismo, é que a gente pode começar a pensar que sintoma é esse, né? É que o sujeito ele começa a querer decifrar o sintoma, querer saber sobre a sua posição de assujeitamento em relação ao outro. Ou seja, ele começa a querer saber mais sobre a sua alienação. E a partir desse momento é que a gente pode pensar a questão da ação do analista, né? Ou seja, o que o analista ele vai fazer com essa tomada de decisão do sujeito, não só em firmar um trabalho em relação ao sintoma, né? Mas em querer saber que sintoma é esse, em querer saber que posição é essa que ele tá ocupando na vida e que aparece para ele de um certo modo cômodo, né? Que ele precisa saber mais. Essa ação do analista vai justamente demonstrar que é possível um certo remanejamento da libido como transferência do gozo, ou seja, há uma transferência do preço pago com o sintoma para os custos do preço pago em relação à análise. E essa transferência em relação ao preço pago com o sintoma para os custos da análise, ela vai se dar a partir das privações e dos sacrifícios por parte do sujeito. Vejam, por isso que uma análise ela precisa ser cara para o sujeito, porque ela vai operar por uma troca em relação ao sintoma, né? A partir desse compromisso de trabalho. E é nisso que a gente pode localizar a ação do analista, ou seja, o analista ele vai fazer algo por esse sintoma, né? Ele vai ser, por parte do sujeito, ele vai ser investido a partir de uma moeda, né? E ele vai fazer algo no sentido de se vender como objeto, mas não permitir que a economia do gozo, que vai se representar com dinheiro, vai operar, né? Aquela economia que é expressa na retenção da economia do gozo, né? Ou seja, o sujeito ele vai fabricar um analista, né, que vai se permitir fabricar como um objeto para que o sujeito desfrute e nisso vai haver um remanejamento libidinal. Ao cobrar o preço que se estabelece numa sessão, o analista ele vai operar pela transformação da ordem do destino
em relação ao objeto de troca. Então vejam, o analista ele vai tratar o real pelo simbólico. É nisso que se localiza a questão do pagamento das sessões, tá? Isso que vai movimentar a dívida simbólica que o sujeito ele tem com o sintoma.